Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 Segundos pelas lentes da RCTV. E hoje, nos estúdios da RCTV, eu recebo aqui ao vivo a pré-candidata a prefeita de João Pessoa pelo PSB, Cida Ramos. Ela que é secretária do Desenvolvimento Humano, presidente da Fundac. Vamos conversar aqui sobre essa movimentação política, nesse xadrez partidário que vive João Pessoa, nessa pré-campanha. Ela que foi lançada oficialmente pré-candidata a prefeita de João Pessoa pelo PSB, apesar da imprensa já dar como certo essa sua indicação, só foi lançada oficialmente ontem, aqui num hotel da capital. Vamos conversar com ela sobre seus projetos, suas ideias e essa sua participação na vida política do PSB a partir de agora. Boa noite, Cida Ramos. Prazer tê-la aqui novamente no 27 Segundos na RCTV, hoje como pré-candidata. Boa noite, como pré-candidata e com muita disposição de discutir gestão, de discutir o que nós temos hoje e o que a cidade e o que a população ela quer para a cidade. Bom, Cida, vamos começar logo um pouco lá atrás, antes desse anúncio de ontem. Quando foi o momento decisivo que você ficou sabendo que era a pré-candidata, que era a escolhida do PSB? Foi naquela reunião com o governador Ricardo Coutinho na semana passada? Primeiro dizer que o PSB é um partido que tem capacidade de fazer análise, de se situar nos diversos momentos, e nós estamos vivendo uma crise grande do sistema político. Nacionalmente, nós estamos acompanhando um desenrolar de um processo, né, que mexe com a democracia, que reordena muitas coisas no plano nacional, uma crise política seríssima, que vem aliada a uma crise política e uma crise moral muito forte. Então, por todos esses motivos, o PSB avaliou a importância do companheiro João Azevedo permanecer na gestão. João é um secretário que acumula várias pastas, é um secretário de recursos hídricos. A Paraíba vive uma crise imensa nesse sentido, né? E se o governador, junto com ele, e principalmente com ele, e o partido, avaliaram que nesse momento não tinha como abrir mão de João Azevedo na secretaria e no governo, que traria muitos prejuízos. A partir disso aí, se desenvolveu dentro do partido toda uma discussão. O diretório municipal ficou em estado permanente de discussão, nós deliberamos por isso. Tivemos uma reunião a semana passada, né, e logo em seguida o partido delibera por unanimidade que o melhor nome nesse momento para levar à frente um projeto para João Pessoa, né, um projeto que já foi vitorioso em João Pessoa, um projeto que dialoga com diversos segmentos da sociedade. O melhor nome nesse momento seria o meu. Certo, mas eu quero saber do momento específico da escolha, os bastidores dessa decisão dentro do PSB, porque você teve, pelo que a imprensa noticiou, antes mesmo daquele encontro que houve no hotel aqui em João Pessoa entre você e Estela, no diretório municipal, aconteceram encontros com o governador Ricardo Coutinho. Mas esses encontros com o Ricardo, eu sou uma secretária que tem uma relação muito direta com o Ricardo, né? Então, a gente sempre discutiu cidade, sempre discutiu gestão. O encontro que eu tive com ele foi a semana passada, né, em que tinha possibilidades do meu nome e de outros nomes que tinham dentro do partido.
Felizmente, no PSB, nós temos grandes quadros, né? A companheira Estela é um quadro, né, muito grande, é uma deputada reconhecida aqui na cidade, ela tem uma relação muito próxima com essa cidade, é um grande nome, então eram nomes que estavam colocados. E Ricardo, ele se colocava como mais um eleitor dentro do diretório. Uhum. Bom, Cida, você já sentiu a militância do PSB engajada nesse lançamento? Sentiu o entusiasmo ontem quando chegou? Aliás, o hotel estava super lotado, né? O auditório, o local escolhido, estava super lotado. E tanto que você convocou para hoje logo uma entrevista coletiva, né? Para com mais calma se posicionar diante das perguntas dos jornalistas. Ontem eu tive uma acolhida maravilhosa. Né, uma acolhida que foi com muito entusiasmo, com muita vontade de construir junto, mas que não foi uma acolhida só da militância do PSB. Ali estavam professores da universidade, nós tínhamos empresários, juventude, ex-alunos, alunos, nós tínhamos profissionais. Então, o que me deixa muito feliz é a recepção que está tendo essa candidatura. Eu tenho recebido inúmeras mensagens por Face, por Zap, né, pelas mídias. Eu tenho recebido telefonemas de pessoas, de médicos, de intelectuais, de professores, de profissionais liberais, da periferia, de lideranças, muitas, de pessoas que eu não conheço, mas que se alegraram com a possibilidade da mudança. Uhum, certo. Essa é a sua grande aposta, falar em mudança? A minha grande aposta é construir um projeto que retome o desenvolvimento dessa cidade, que retome a inclusão social, um projeto que olhe a cidade, mas olhe a cidade como um todo. Qualquer governante ele tem que governar para todos os cidadãos, mas ele tem que saber as áreas que ele tem que olhar com mais cuidado, né, com mais afinco, com mais determinação. E nesse caso eu quero dizer que nós temos um olhar todo especial para a periferia. Nós estamos vivendo momentos de completo abandono. É preciso que se diga, é preciso que se dê voz à população para ela poder falar dos serviços, dos programas. Ela tem uma avaliação desses serviços, ela tem uma avaliação de que tipo de gestão está sendo implementada na Paraíba, em João Pessoa. Então é preciso que a gente dê voz a essas pessoas. Tá. Você é ligada a pastas de assistência social, né? A Fundac é uma pasta que, de certa forma, também é ligada a essa coisa da assistência social, desenvolvimento humano, nem preciso falar muito. E isso facilita o seu trabalho desse foco das periferias? Facilita, porque eu tenho uma relação direta com diversas comunidades. Eu, embora tenha dito, né, os adversários o inverso, eu ando muito pela periferia. Né? Nós implantamos programas fundamentais. Nós implantamos o cartão alimentação, né, que é um cartão que deu autonomia, que fez com que aquelas pessoas que ficavam numa fila para receber 1 ou 2 litros de leite, 3 às vezes por semana, elas pudessem, elas próprias, chegar em qualquer mercadinho ou supermercado e fazerem elas próprias suas compras, determinando o que elas necessitam, sem precisar que tenha um ente federado, que era o Estado, que dissesse o que ela tinha que comprar. Então, assim, eu ando pela periferia porque eu acompanho muito, né, as situações de violações de direitos de crianças e adolescentes e de idosos. Eu acompanho os grupos de idosos. Então, eu vejo muita necessidade que a população tem de se expressar, mas, sobretudo, de se ver presente nos serviços. Falta esse olhar da atual gestão? Falta esse olhar, falta muita coisa. Falta apostar na infraestrutura da cidade. Se fala muito em obras, mas aí eu lhe pergunto, inauguração disso, inauguração daquilo. Quantas escolas foram construídas na atual gestão?
que eu saiba, nenhuma. Não é possível que nós estamos em maio e as crianças não tenham recebido fardamento escolar. Né? Nós temos casos e são pessoas que chegam e nos dizem, né, que falta merenda naquelas escolas de 2 turnos. As crianças estão levando o alimento. Passa o dia todinho sem alimentação? Elas levam de casa. Né? Estão levando de casa. Então, são questões que chegam até a gente através dos profissionais que atuam. Hoje mesmo, antes de chegar na API, eu parei ali no ponto 100 réis e uma professora fez um relato, que eu acho que é um relato muito sincero de alguém que vive aquilo. Como nós temos relatos também de pessoas, de taxistas. Eu tenho uma amiga que hoje logo cedo foi dar aula, pegou um táxi e ligou para mim. Escuta aqui o que o taxista está dizendo. Né? Então, são diversas pessoas de diversos segmentos que relatam o descaso com muitos serviços existentes hoje. Mas eu acho que não precisa ir muito longe. Você pega o caso das chuvas, que todos nós presenciamos. Né? As chuvas em João Pessoa, 3 dias de chuva, foi o suficiente para que a cidade ela vivesse um verdadeiro caos. E não era só a periferia. Se você fosse em Manaíra, eu moro em Manaíra, estava um caos lá, ruas completamente alagadas. Vá na Beira-Rio, a mesma coisa. Ficou intransitável na Torre, né, no Valentina. Então, é algo generalizado. Ok, deixa eu registrar aqui a audiência do Antenor João, do Tarcísio Filho, do Cacá Barbosa, do Tiago Moraes, do Wellington, o Alisson Correia, o Leandro, o Jecton Kelly, o Radomércio, o Ed Carlos Santana, a Maísa Lima, a Érica, o Samuel Dóia, que também está nos assistindo, a Pamela, tem também aqui o perfil Aquateste, o Ricardo Bezerra, o Edivaldo Costa, a Conceição e o Ranieri Abrantes. Estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais nessa entrevista com a pré-candidata a prefeita de João Pessoa pelo PSB, secretária do Desenvolvimento Humano do Estado, presidente da Fundac, Cida Ramos. Daqui a pouquinho a gente volta com 27 segundos, vamos ao intervalo e a gente volta para o segundo bloco rapidinho. Fique ligado. De volta com 27 segundos, já na volta eu registro aqui a audiência do Luiz André Souza, nos acompanhando também nessa entrevista com Cida Ramos, secretária do Desenvolvimento Humano, pré-candidata do PSB em João Pessoa. Por falar em Cida Ramos, claro, hoje o lançamento, a oficialização da pré-candidatura de Cida Ramos pelo PSB teve repercussão imediata nos outros partidos, dentro da sua legenda também. Hoje, lá na Assembleia Legislativa, nós conversamos com o deputado estadual Anísio Maia, ele que é do PT, e o nome de Cida Ramos foi recebido com alegria pelo petista, que fez vários elogios da secretária. Ele falou, inclusive, numa aliança possível e eventual no segundo turno, mas sem descartar a candidatura de Charlton Machado. Nós queremos saudar a companheira Cida Ramos, é uma valorosa militante das causas e dos movimentos sociais, mas dizer que o PT não altera a sua estratégia eleitoral. Nós estamos decididos com a nossa candidatura própria. Inclusive ontem já lançamos a nossa chapa de vereadores, porque nós temos uma candidatura porque sabemos a sua função, sabemos qual é o seu papel. E seguramente no segundo turno estaremos juntos para lutar pelas mesmas bandeiras. Aí o deputado estadual Anísio Maia. Você ainda acredita em ter o Partido dos Trabalhadores já no primeiro turno ou não? Não, eu respeito a posição do PT, eu acho que eles estão no momento em que eles querem reafirmar posições, que é importante ter candidatura própria. Respeito demais os companheiros, mas eu quero dizer que a gente conta, né, com o PT no segundo turno. Aí eu tenho certeza que nós estaremos lá, né, e que será importante que todos aqueles que têm objetivos comuns se agreguem. Bom, como é que vai ser o perfil dessa sua aliança? Porque, como você disse, estamos vivendo aí um momento difícil politicamente, eticamente, até partidariamente, né, falando,
já que os partidos têm muita dificuldade de ter um perfil bem definido para o eleitorado, e o eleitorado escolhe mais pelos nomes dos candidatos do que pelos próprios partidos, a realidade é essa. Como é que você definiria hoje o perfil da sua coligação, da coligação que você pensa? É uma coligação extremamente ampla, né, que reúne 12 partidos com a possibilidade da vinda de mais 2. Né, uma coligação que ela é representativa da cidade de João Pessoa, dos diversos segmentos. Eu costumo dizer que o mais importante é que a gente possa, na diversidade, ter unidade. Unidade de propósitos, unidade para modificar João Pessoa, unidade para implantar uma gestão que tenha um perfil da participação social, que possibilite canais para que a população se expresse, e aí o orçamento participativo é fundamental, canais de controle social, a questão da transparência pública, a questão da discussão de uma ouvidoria, para poder escutar o que é que a população está dizendo da gestão. Então, acho que nós temos que unificar ao máximo, agregar, porque nós estamos vivendo um momento muito grave, né, na vida política do país, de uma certa tentativa de separar 2 mundos. E nós queremos, nesse momento, dizer à população de João Pessoa, dizer à Paraíba, dizer ao Brasil, que nós precisamos, nós não podemos ter uma sociedade cindida. Nós temos valores grandes e fundamentais que foram construídos com muita discussão e com muita luta e com muita participação. Valores humanos, eu estou falando de valores humanos. E que hoje a política entrou numa irracionalidade tão grande que você não permite ao outro argumentar. Você não se permite ouvir o argumento do outro para tentar ou convencer ou ser convencido. Então, acho que nesse sentido, essa coligação ela é muito importante, porque ela é simbólica do que nós estamos querendo construir em termos de João Pessoa. Agora, o mais importante é dizer o seguinte: estamos juntos, vamos criar um conselho político, né, onde os partidos vão ter voz, vão poder discutir. Nós vamos assumir compromissos e esses compromissos serão cumpridos, porque na política a pior coisa é quando você perde a credibilidade. Quando você conversa com um interlocutor que tem diferenças com você, mas você o faz desacreditar, porque você assume compromissos que você sabe que não pode cumprir e que mais na frente tropeça nisso aí tropeça e aí você separa. Né, o que acontece hoje na atual gestão. Veja o caso do vice-prefeito. O vice-prefeito não conseguiu sequer implementar um centro de inclusão para a pessoa com deficiência. O recurso chegou e, por desentendimento entre o prefeito e o vice-prefeito, a sociedade perde, porque perdeu a possibilidade de ter algo fundamental, que era a construção do seu centro de inclusão da pessoa com deficiência, porque hoje a FUNAD, né, ela já não dá conta da demanda existente. Existe uma necessidade da população por esse serviço. Nós hoje temos 20% da população que tem algum tipo de deficiência. Então, a política ela precisa ser construída com mais racionalidade, com mais interesse do ponto de vista estatal, do ponto de vista da gestão, e olhando sempre para a sociedade e menos olhando para os interesses individuais, para os interesses de reeleição, que eu acho que foi onde a gestão se perdeu. Deixa eu registrar aqui, o Sérgio Marinho está dizendo aqui, boa noite, Cida Ramos, já ligado no programa, e o Luiz André Souza voltando aqui, está dizendo que ela, Cida, apresenta conhecimento de causa nos problemas da cidade. Bom, Cida, você falou em 12 partidos já, e sei que você está aí com uma lista dos 12 partidos. Dá para dizer aí quem já já conversou, com quem você já vem conversando? Isso é um trabalho que vem sendo feito de ontem para hoje, porque eu vi, por exemplo, ontem, lá no hotel, o deputado estadual Tião Gomes, que é o presidente estadual do PSL, descartando qualquer possibilidade
do PSL lançar candidatura própria. E o PSL, até a semana passada, ainda ventilava na possibilidade de ter um nome, uma chapa própria, inclusive falando do vereador Lucas de Brito, né? Também falou-se até no delegado da Polícia Civil, que foi para o Rio Grande do Norte e acabou com as pretensões de pré-candidatura, Valber Virgulino. Então parece que o PSL também já decidiu que vai com você. Nós temos conversado e firmado compromissos, né, com o DEM, com o PDT, com o PTdoB, PRTB, PSL, PR, PROS, PEN, PRP, PPL, PV. Estamos em conversas muito adiantadas com o PPS e o PTN. E possibilidade ainda de vinda de outros partidos que hoje mesmo me procuraram para uma discussão sobre aliança. Então, me entusiasma que uma candidatura tão ousada como a nossa, uma mulher, mas uma mulher com deficiência, eu faço questão de dizer isso, porque quando o meu nome foi lançado, o preconceito ele apareceu do adversário, antes mesmo que dialogasse comigo qualquer proposta, o preconceito ele apareceu antes, não é? Então, é importante que se diga uma ousadia que foi abraçada por diversos partidos. Então, isso me deixa muito feliz, porque o reconhecimento é o reconhecimento a uma trajetória. Eu venho de uma trajetória, né, que teve início nos anos 80, na minha juventude, com 15 anos de idade. Eu saio de Sapé, venho para João Pessoa e essa cidade me abraça. Eu tenho uma relação muito forte com essa cidade. Eu costumo dizer que o filósofo Spinoza, ele diz que existe na vida bons e maus encontros. E essa cidade me proporcionou um bom encontro. Me proporcionou a possibilidade de me tornar cidadã política, não é? E me fez, desde a minha juventude, eu quero dizer que eu fiz vestibular, fiz o 2º grau, já atuava no movimento secundarista, entrei na universidade através do vestibular, que à época era vestibular, fui presidente do centro acadêmico, do DCE, fiz mestrado, fiz concurso público, sou professora da universidade, né? Tive o prazer de passar por várias instâncias de gestão na universidade, de coordenadora de mestrado, a chefe de departamento, a diretora de centro, mas também tive a alegria de ser por 3 vezes escolhida pelos meus companheiros de universidade, meus pares, professores, como presidente do Sindicato dos Professores. E estou na gestão há 5 anos com o Ricardo, né? Então, essa trajetória, que é uma trajetória de inserção nos movimentos sociais, de conhecimento dos problemas da cidade de João Pessoa, ela não é de hoje. Você bem sabe que ela data dos anos 80 e vem, né, numa permanência. Aí me dizem, os meus adversários dizem assim, mas nunca foi candidata. Nunca foi testada, né? Isso aí eu quero dizer que o teste não está em você ter um mandato. Eu sempre fiz a grande política, que é aquela política que todo cidadão faz. E sempre fiz gestão. Sempre estive na sala de aula, mas sempre estive na gestão. Então, eu estou pronta. Quando eu digo que eu estou pronta porque eu conheço essa cidade. Eu estou pronta porque eu tenho propostas para as grandes questões da cidade. Eu estou pronta porque eu tenho capacidade, junto com esses partidos, de falar para a sociedade paraibana, seja ela da periferia, da juventude, das mulheres, da intelectualidade. Então, o mais importante é isso, essa capacidade de você articular e poder dialogar com esses segmentos, com o empresariado, com o trade turístico, que tem me procurado, tem discutido comigo. Ok. Bom, nós estamos aqui acompanhando, entrevistando a pré-candidata do PSB, Cida Ramos, secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, presidente da Fundac,
Daqui a pouquinho a gente retoma essa entrevista com Cida, tem participação dos telespectadores aqui nas redes sociais. Vamos continuar também ouvindo a repercussão na Assembleia Legislativa. O lançamento da pré-candidatura de Cida Ramos uniu a bancada do PSB. Daqui a pouco a gente vai ouvir a repercussão com alguns deputados estaduais do PSB. Fique ligado, voltamos em seguida. De volta com o 27 Segundos, conversando hoje com Cida Ramos, pré-candidata a prefeita pelo PSB. Deixa eu registrar aqui Herbert Fittipaldi dizendo que está assistindo a entrevista de Cida Ramos. Também o Lucas Mascolo, também acompanhando a entrevista da professora, está lhe chamando aqui de futura prefeita. Então, vamos continuar essa entrevista aqui com Cida e perguntar-lhe que você falou em conselho político. O conselho político terá a representação de todos esses partidos, dos 12 partidos. Quem vai mais integrar esses partidos? São só partidos políticos? Tem entidades sociais? Como é que você pensa o formato desse conselho? Nós pensamos esse conselho político com os partidos e nós estamos criando também porque tem muita gente querendo contribuir com o plano de governo, contribuir com sugestões para a cidade, né? Então, muita gente ligada ao urbanismo, muita gente especialista na área, empresários, pessoas que conhecem a cidade, pessoas que sabem do que estão falando, né? Entidades da sociedade civil, organizações não governamentais. Nós também vamos criar um espaço para que essas pessoas elas possam contribuir com a campanha, contribuir com a elaboração do plano de governo, para que a gente possa efetivamente, desde a construção do plano, assumir compromissos com esses segmentos. Mas não vai ser apenas a escolha do vice, né? Vai ter o conselho político, ele vai trabalhar todo o seu planejamento para uma eventual gestão, vamos dizer assim. Não é só para definir um vice, né? Absolutamente. O Conselho Político ele vai ter um papel fundamental, porque ele vai estar o tempo inteiro discutindo as estratégias, discutindo o desenrolar da campanha, discutindo as ações que nós vamos realizar, né? E também discutindo a questão do vice. Eu quero dizer que essa discussão do vice, ela vai acontecer a partir de alguns critérios, né? Um vice, ele precisa estar muito atenado com as propostas, com esse plano de governo que será elaborado por diversos segmentos da sociedade. Um vice, ele precisa ser não uma figura meramente para compor uma chapa. Ele precisa ter uma atuação concreta. Não é só para constar em placa de inauguração. Não é só para constar. E muito menos a gente eleger um vice para daqui a 6 meses a gente estar num processo de rompimento e de disputa. Não faz sentido uma coisa dessa. Só quem perde é a sociedade. Então, eu penso que essa discussão do vice ela vai vir desse processo. Tem alguns nomes se colocando, né? Nós vamos discutir com esse conselho e deliberar a partir desses critérios. Mas os nomes estão entre esses partidos que vão compor o conselho? Com certeza, certamente desses partidos. Tá. O atual vice-prefeito Nonato Bandeira disse que não pretende mais disputar um mandato de vice-prefeito, que seu projeto é outro, que pretende ajudar o partido. Inclusive, ele disse que, já disse algumas vezes pela imprensa, que quem está na fila no PPS é Bruno Farias. Não é isso? Bruno Farias, o vereador, que foi, inclusive, secretário de turismo da atual gestão. O peso do PPS dentro dessa composição é o mesmo peso dos outros partidos? Certamente. Os partidos eles vão ter um peso importante e eu volto a insistir. Com os partidos, a melhor relação é o diálogo, a discussão franca e assumir compromissos que possam ser cumpridos. Todos que estão na coligação vão ter seu espaço, né? Evidentemente, a partir do envolvimento e da disposição de construir junto esse projeto.
Ok. Deixa eu registrar aqui o Rafael. O Rafael está dizendo aqui, eu vou acompanhando aqui nas redes sociais, é por outra rede social, por isso que daqui a pouco eu leio aqui a mensagem do Rafael para a Cida Ramos. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a fala do deputado Jeová Campos. Ele disse que a opção por Cida Ramos faz parte de uma conjuntura favorável, mas disse que isso aí não se deve a nenhum problema com o João Azevedo. Quando lá no mês de julho, setembro do ano passado, nós estávamos precisando de um grande gestor, a conjuntura mudou para o perfil mais político. O que está discutindo agora é política. Né? Parecia que o perfil mais militante, o perfil mais eu diria, de garra. E nesse sentido, eu acredito que João foi extremamente inteligente quando entregou esse bastião a Cida Ramos, para que agora a gente, nessa história de vitórias de Cida do movimento dos estudantes secundaristas, Cida do movimento universitário dos estudantes, depois do movimento universitário dos professores, professora doutora, é bom que se diga, professora doutora, que dirigiu o seu Centro de Ciências Sociais, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Social. Cida tem uma história para ser contada e é uma história de vitória. João Pessoa precisa de história vitoriosa também para levar João Pessoa para a vitória. Evásio Bezerra, que é o líder do PSB na Assembleia Legislativa, líder do governo, falou do projeto que o PSB tem para João Pessoa. Para ele, tanto João Azevedo, que deixou a disputa, quanto Cida Ramos, tem o perfil para conduzir esse processo. Fica aqui a minha solidariedade, o meu apreço, a minha estima a esse grande homem, grande caráter que é João Azevedo e respeitar profundamente a sua decisão. E agora uma nova etapa, a vida continua, o PSB tem um projeto. Eu cheguei a dizer inúmeras vezes que o mais importante para o João Pessoa e para o nosso candidato é o projeto político do PSB, que efetivamente é forte. O prefeito de Santo Cartaz sabe disso. Ele sabe que independente de quem seja o nome, se fosse João Azevedo era forte, se é Cida vai ser forte também. Cida é exemplo de superação, Cida é exemplo de vida, uma mulher guerreira, e vamos para as ruas, vamos à luta. Deixa eu registrar a audiência aqui da Verônica, está dizendo que vai travar um debate no campo das ideias, Cida Ramos, e também a Rafaela, não é Rafael, é Rafaela, está dizendo aqui que Cida tem uma história de luta desde cedo e não tem dúvida que está preparada para ser prefeita. Bom, aí, Cida, o deputado Evásio Bezerra falou em superação, que é uma palavra que vem sendo repetida nesses últimos dias, quando se confirmou seu nome como pré-candidata. E hoje também você trouxe outro conceito dentro da sua candidatura, nesse entendimento, nesse processo de entendimento, que é unidade na diversidade. Né? Então, é mais ou menos por aí a linha do seu programa, do seu foco nessa campanha? Certamente. Né? Unidade na diversidade é a capacidade que nós temos de construir consensos apesar da diversidade. Superação, que não é minha, superação de uma cidade, né? Da ausência de espaços públicos, uma superação que precisa ser colocada, porque a pessoa com deficiência em João Pessoa, ela é tão humana como qualquer outra. Então, ela precisa que a cidade também olhe para ela, assim como os idosos, assim como crianças e adolescentes, assim como o sistema de saúde, né? Assim como o turismo e a cultura. Então, nós estamos querendo uma cidade que ela possa ter uma identidade com a população, que o cidadão pessoense ele possa se sentir representado nessa cidade. Bom, deixa eu registrar aqui também a audiência deixa eu ver aqui o nome dele, rapidinho. O Herbert Fittipaldi, aliás, eu já registrei, inclusive, a audiência do Herbert Fittipaldi, do Marinésio Correia também está nos acompanhando. Cida, tem aqui uma mensagem que eu recebi agora pelo WhatsApp. O WhatsApp voltou, né? Para quem não sabe, o WhatsApp voltou. Aí está perguntando aqui, o que é que acha? Possíveis vices de Cida? Leila Fonseca, PT do B, Lucas de Brito, PSL, Raoni Mendes, DEM, Odom Bezerra, PPS, Gilcélia Figueiredo, PT.
Tá aí os nomes aí já colocados, já tem gente fazendo bolsa de aposta aí nos nomes de possíveis vice-prefeitos, candidatos a vice-prefeito nessa chapa. São nomes a ser considerados nessa negociação? São todos nomes qualificados. Conheço todos aí, posso dizer que todos são qualificados, são nomes a serem considerados, né, a ser considerados. E nós precisamos apenas compreender que a escolha do vice, ele agrega em termos da campanha, né? Nós precisamos agregar vários segmentos, né? Então é importante que o vice, ele represente isso também. Ele tem que agregar em termos de disposição para executar o projeto a que nós estamos apresentando à cidade de João Pessoa. Então eu tenho certeza que a escolha do vice, ela será feita com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, e nós iremos também unidos nessa escolha, de forma muito densa, de forma muito tranquila. Bom, o Alexandre Pimentel aqui está dizendo parabéns pela entrevista, a professora Cida tem um grande desafio, mas sua história de vitórias e a nossa capital só vai ganhar. O Alexandre Pimentel também se manifestando aqui. A Rafaela agora entra pelo Twitter, o Vladimir Chaves está lá em Campina Grande, nos acompanhando, Vladimir Chaves, que é blogueiro também, muito bem informado e nos acompanhando aqui também nessa entrevista com Cida Ramos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai a mais um intervalo e volta logo em seguida com o quarto e último bloco dessa entrevista com Cida Ramos, pré-candidata a prefeita pelo PSB aqui em João Pessoa. Fique ligado, voltamos em seguida. De volta com o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital, e registrar também aqui a audiência da professora Joana Bellarmino, que é contista, jornalista, está nos acompanhando aqui, dando a honra de acompanhar essa entrevista aqui com Cida Ramos, como também o Jorinho Toscani, que também está por aqui acompanhando a entrevista de Cida Ramos. Bom, já que a gente está falando de PSB, de pré-candidaturas, nós questionamos o presidente do PSB campinense, aliás, o ex-presidente do PSB campinense, o secretário Fábio Maia. Perguntamos a ele se a mudança de candidatura em João Pessoa poderia motivar também o mesmo na Rainha da Borborema, onde o pré-candidato do partido é o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Foi uma visão, não seria diferente, que João Azevedo tem com relação aos compromissos e aquilo que se vislumbra enquanto gestão da Paraíba e aquilo que precisa avançar. Nós estamos num momento a nível nacional, um momento muito delicado. Tivemos uma retração da economia, a Paraíba tem sofrido, não é diferente, mas ainda é um único estado que mantém o pagamento a CFO em dia. Isso se deve à gestão do governador Ricardo Coutinho, a visão que se tem com relação especificamente à questão que se tem de como se olha o Estado, numa perspectiva de manter os pagamentos em dias e continuar também com o investimento, mas que isso termina afetando logicamente a Paraíba. E nesse sentido, João entendeu que o mais importante neste momento que vivemos de crise era continuar contribuindo com a gestão, um trabalho que faz muito bem feito dentro da gestão, e desta forma o partido se parou para pensar, conversou com todos os atores políticos, aqueles que contribuem dentro dessa possibilidade aqui em João Pessoa, e percebeu que o melhor nome era da companheira Cida Ramos, e acho que nesse sentido a gente tende a avançar agora e reafirmar cada vez mais aquilo que já tinha, um trabalho que já tinha se começado, mas agora o partido vai entrar no encaminhamento da gente ir para retomar enquanto projeto a Prefeitura de João Pessoa, que não tenho dúvida, será uma eleição vitoriosa no próximo mês de outubro. Pois é, está aí o Fábio Maia, que inclusive revelou que ter deixado a presidência do PSB lá em Campina Grande, disse que vai estar focado na gestão aqui na capital. Ele que é chefe de gabinete do governador, e a presidência do PSB lá em Campina foi assumida pelo ex-reitor da UFCG, Thompson Maris. Bom, Cida, a conquista é prioridade hoje dentro do PSB, a conquista ou a reconquista desses dois maiores colégios eleitorais do estado, João Pessoa e Campina Grande? A conquista de João Pessoa, ela está colocada pela população. Não é nem o PSB, é a população que ela deseja
ela cobra de nós que João Pessoa seja devolvida à população e que seja devolvida pelas mãos do PSB. Nesse sentido, eu me sinto muito feliz de ter sido a escolhida pelo partido, de ter sido abraçada por tantos partidos, por tantos segmentos da sociedade para conduzir esse processo. Eu acho que é um processo que está me empolgando muito, porque você vê aí o tanto de mensagens, né? E eu quero agradecer a todas essas pessoas que interagiram aqui com a gente, que estão interagindo. Essa mesma interação eu estou tendo o dia inteiro nas redes sociais. Eu estou tendo manifestação de apoio quando eu passo no carro, hoje mesmo no ponto de 100 réis, uma pessoa, eu estava lá dentro do carro que dei uma paradinha porque estava me dirigindo à API para a coletiva, e várias pessoas, professores, inclusive da prefeitura, me pararam, olharam assim e disseram: não é a senhora que vai ser a candidata a prefeita, não é Cida Ramos? Eu digo: sou Cida Ramos, conte comigo. Então, esse entusiasmo, essa vontade de mudar, essa vontade de reconstruir laços, de reconstruir a cidade, ela tem sido manifestada das diversas formas, por diversos segmentos da sociedade, o que tem me animado cada vez mais. Eu quero dizer a todas as pessoas, a todos os pessoenses, eu estou pronta para a tarefa, né? Eu estou pronta para gerir essa cidade. E gerir no sentido de fazer com que ela volte a ser uma cidade que possibilite o desenvolvimento, que desenvolva a sua vocação turística. Nós temos uma cidade belíssima, a orla mais bonita do Nordeste. Nós temos uma capacidade cultural muito grande. Nós temos em João Pessoa expressões que vêm dos diversos bairros da cidade, expressões culturais que não têm espaço para poder exercitar essas suas capacidades. Então, nós queremos fazer mediação na discussão da cultura com o turismo, com a inclusão social. Nós queremos construir uma cidade, eu volto a insistir, onde as pessoas se olhem e se reconheçam nela. Se reconheçam nas potencialidades e na capacidade de fazer com que ela seja de todos. Bom, Cida, você é reconhecidamente uma pessoa que atua mais no campo da centro-esquerda, mais à esquerda até do que do centro, e tem partidos na sua base que são bem definidos como os partidos de direita, né? E a gente sabe que o país hoje está dividido também nessa discussão ideológica. Tal. Isso cria alguma dificuldade nessa escolha de vice-prefeito, na montagem do palanque, na montagem do seu discurso? Eu quero falar para todos os pessoenses, eu não quero falar para parte da população, eu quero falar para toda a população. Política se faz com aliança, mas se faz com princípios, se faz com hegemonia, se faz com direção. Por isso que eu digo, nós temos um processo de unidade na diversidade, né? Nós temos diretrizes, nós temos propósitos, e esses partidos, e aí nós temos que diferenciar, muitas vezes, o partido no plano nacional para o plano local, né? O que nos une é a vontade de implementar esses propósitos. E é esse o compromisso que eu tenho com esses partidos e o compromisso maior com a população. Meu objetivo, meu alvo, a minha atuação é para a população como um todo. Então, eu acho que um prefeito ele tem que ter capacidade de poder dialogar com todo mundo e de poder implementar um programa que contemple as diversas forças e os diversos segmentos existentes na sociedade. Tem uma pergunta aqui, eu estou sem... pronto, encontrei aqui. O Luiz André está dizendo que pergunta o seguinte: se você já tem assim, em mente quais seriam assim, as primeiras medidas de impacto que tomaria caso fosse eleita? Nós temos várias preocupações. Minha cabeça ferve de tanta
ideias que tem tido, de tantas propostas, né, de querer construir tanto. Né? Nós temos algo fundamental, nós somos mulheres, 50% da população, né, mais de 50%, e existe uma dívida dessa cidade com essas mulheres e que precisa ser cumprida, que é a questão do hospital da mulher. Nós precisamos criar o centro da pessoa com deficiência municipal. Nós precisamos fazer com que os serviços de saúde efetivamente correspondam aos anseios da população. Nós temos problemas seríssimos no campo da mobilidade, que nós vamos querer atacar. Né? No campo do saneamento, né? A questão de ruas, né? Nós temos problemas de moradia. Nós temos que fazer com que o turismo ele aconteça efetivamente, tem uma política para o turismo na Paraíba, em João Pessoa. E nós temos também propostas que eu estou pensando muito, a questão do transporte coletivo, que eu tenho escutado muito da população, que precisamos reformular essa relação com o transporte coletivo. Então, são algumas das nossas preocupações, mas eu quero dizer, quem foi a pessoa que perguntou? O Luiz André. Luiz André, e a todos que estão assistindo, que nós vamos criar um plano de governo participativo, um plano de governo que envolva diversos segmentos, né? Inclusive está convidado para que a gente possa construir propostas que efetivamente possam ser cumpridas e que a gente possa transformar João Pessoa. Bom, essa questão da mobilidade sempre movimenta muito a cidade, porque afinal de contas, João Pessoa cresce, tem sérios problemas em suas vias, muitas delas é impossível até alargá-las, né, como é o caso da Epitácio Pessoa mesmo, que ficou praticamente impossível hoje alargar mais do que está a Epitácio Pessoa. E tem problema também de criação de faixa exclusiva para transporte coletivo, tal. Isso gera uma certa confusão. Mobilidade estaria nesse plano aí de prioridade da sua gestão? Mobilidade é uma das primeiras questões, porque a preocupação hoje do pessoense. Foi dito que se prepararia João Pessoa para 1 milhão de habitantes, né? Isso não aconteceu. Então, nós precisamos retomar isso, né? Porque a população está crescendo, né? E nós precisamos dar resposta, né? A discussão da mobilidade, né, que é essa discussão do ir e vir, né, de carros, de pessoas, ela também precisa fazer mediação, ela precisa ser articulada com a discussão da inclusão, porque nós temos hoje graves problemas do ponto de vista das pessoas com deficiência, né? Não apenas físicas, mas todo tipo de deficiência. A cidade, ela hoje encontra-se impraticável para o deficiente visual, auditivo. Então, nós precisamos fazer mediação nas discussões que nós realizamos sobre mobilidade com a discussão da inclusão social. Né? Então, essa é uma bela discussão. Isso aí pode render muito. Ela vai significar que quando alguém de fora chegar e olhar a cidade, possa dizer, essa cidade tem um projeto de mobilidade com inclusão. Essa é uma cidade que a gente pode e quer viver nela. É isso que nós precisamos, fazer com que o pessoense ele se reconheça, ele sinta orgulho da sua cidade e ele tenha, nesse orgulho, vontade de participar, vontade de cobrar do gestor. Porque o que eu vejo hoje é que aquela construção que chamava as pessoas à participação, elas hoje estão reclamando menos do que elas deveriam, elas estão cobrando menos do que elas poderiam cobrar em termos de gestão. E um gestor, quando ele não é cobrado, né, tende a uma acomodação. E por isso que eu digo, é muito bom que venha a participação, muito bom que venha a crítica, muito bom que venha a contribuição, a sugestão, porque é a partir dela que nós construímos
essa cidade que nós queremos, porque João Pessoa é uma cidade muito boa de se morar. É uma cidade que agrega, é uma cidade progressista, é uma cidade que almeja por mudança. E é isso que nós pretendemos aglutinar. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar o programa de hoje. Já estamos aqui em cima do laço. Você pretende deixar o cargo de secretária antes do prazo final de desincompatibilização? Pretende antecipar sua saída do governo? Ou pretende permanecer no governo até o prazo legal? O último prazo é dia 2 de junho. Provavelmente eu sairei no último prazo, porque eu tenho compromissos de gestão. Eu preciso organizar, né, um relatório, inclusive, para quem for chegar, encontrar. Não posso iniciar do zero. Ele inicia de um patamar muito largo de ações que nós desenvolvemos, que são reconhecidas na Paraíba e também fora da Paraíba. A exemplo do Cidade Madura, que precisa ter continuidade. Nós temos o Cidade Madura, que é um exemplo de condomínio horizontal para idosos, que tem horta comunitária, centro de convivência, redário, que tem pistas para as pessoas se exercitarem, tem toda uma infraestrutura do idoso, está sendo copiado em vários outros estados e que quem chega precisa dar continuidade a isso. Nós temos aqui em João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, iniciamos o de Guarabira. Então precisa expandir isso para toda a grande João Pessoa, precisa expandir isso para a Paraíba como um todo, né? Nós temos programas importantes, o programa do cartão, alimentação. Nós estamos implantando os serviços de acolhimento para crianças. Nós temos um programa como Prima, que é fundamental, de inclusão através da música. Nós vamos agora executar mais uma versão da habilitação social. Temos programas na área de economia solidária, com catadores de resíduos sólidos. Temos programas na área da segurança alimentar, da economia solidária. E isso tudo precisa ter continuidade. E quem entra, certamente, vai pegar algo que já está em processo e que precisa avançar cada vez mais. Ok. A Aline Azevedo está mandando aqui os parabéns para a professora Cida Ramos. Também o Israel Maia está nos assistindo, acompanhou essa entrevista da professora Cida Ramos. O Daniel Bruno também, Fátima Guedes, Anchieta Maia e também a Gerlane Viegas. Gerlane Viegas é minha irmã, está em Feira de Santana nos acompanhando. Ótimo. Pois bem, chegamos aqui ao final do 27 Segundos, aqui na RCTV, canal 27 da NET Digital, agradecendo desde já a audiência dos telespectadores e principalmente a presença aqui da professora Cida Ramos, pré-candidata a prefeita pelo PSB, atual secretária de Desenvolvimento Humano, presidente da Fundac, do governo do estado da Paraíba. Cida, mais uma vez, muito obrigado, boa noite, boa sorte aí em mais essa batalha. Obrigada e reafirmar. Meu compromisso é com a população, meu compromisso é em transformar João Pessoa na cidade que todos nós queremos, inclusiva, participativa, com qualidade de vida e que possa fazer com que quem viva nela tenha orgulho dela. Ok, mais uma vez, muito obrigado a todos e chegamos ao final do 27 Segundos. Amanhã estou de volta às 9 da noite aqui na RCTV, do seu jeito para você. Até lá.